para fazer que um probleminha na carro, um probleminha dentro de casa, algum probleminha na estrada, coisinhas, mas que te acaba para atrapalhar nosso sábado. Mas que sábado e todo sábado da nossa vida seja feliz, porque essa é a bênção que Deus tem para cada um de nós. Amém. Hoje quero levar irmãos numa longa viagem. Quero para não percorrer décadas, não percorrer um pouco da história da Igreja Adventista do sétimo dia. Por quê? 2 textos de Bíblia. O primeiro texto que quero convidar irmãos a ler está no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17. Ou melhor, capítulo 12, versículo 17. Esse texto é conhecido. Apocalipse 12, 17, ele fala: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse texto que nos concede muito bem no estudo de profecia. O dragão, que é o próprio Satanás. O dragão que está irado contra a mulher, que é a igreja. E essa igreja é identificada ali como a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Essa é a característica da igreja adventista do sétimo dia. E meus irmãos, hoje queria que cada um de nós ali no entender, logo de início, mas não tem um grande adversário. Satanás está irado contra essa igreja. E quando está falando de igreja, é que a estrutura, é que a prédio. Essa igreja é Micunhó. Satanás está irado porque enquanto que Deus quer concedendo a salvação, Satanás ele quer levá-lo à perdição. Entretanto, o segundo texto que nos lê, que é aquele texto que nós, irmão Antônio, lê há bocadinho, e te pedir, irmãos, para relê-lo outra vez, no livro de São Mateus. São Mateus, capítulo 16. São Mateus, capítulo 16. Ouvi o que esse texto está falando, ali no versículo 18. São Mateus 16, 18. E as palavras de Jesus. Ele fala assim: pois também eu te digo que tu és Pedro. Jesus está falando para Pedro. Mas ele faz uma transição. Agora ele fala assim: e sobre esta pedra, Petros, e Jesus é a pedra. Ele fala agora sobre mim, Jesus, que é a pedra. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Combinei um amém. Irmãos, estamos a repetir: Satanás está irado contra essa igreja, mas diabo não pode nada contra essa igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra elas. O que nós também fazer nesse estudo de hoje é para entender as duas lados. É para entender como que diabo está irado contra essa igreja. Como que diabo está lutando para destruir essa igreja. Como que diabo está fazendo tudo para mim, nós nunca chegar ao céu. Mas Jesus prometeu: essa igreja está fundada sobre ele, Jesus Cristo. E as portas do inferno, Satanás, por nada contra essa igreja, que está sendo igreja triunfante. Como aconteceu com o menino Jesus, quando o dragão, no dentro de Apocalipse 12, esse dragão que foi visto na pessoa do rei Herodes, ele tenta matar o menino Jesus logo nascimento. Apocalipse capítulo 12 está explicando isso. Da mesma forma, repete bem,
Satanás, o mesmo dragão, também fazendo tudo, ele luta contra essa igreja desde seu nascimento. Satanás fazendo tudo para destruir essa igreja, para mim conheço, hoje nunca tivesse oportunidade de conhecer mensagem de salvação. Mas Satanás é um inimigo já derrotado, é um adversário já vencido. Por isso nunca tem que temer. Não vai um pouco na história, nós vamos querer fazer um percurso da história. Quando essa igreja começa a ser primeiras reuniões, quando a primeira congregação foi estabelecida, depois do desapontamento de 1844, um grupo de fiéis continuando a reunir, da hora da busca e iluminação de Deus, e Deus começa a mostrar através de visões concedidas a Sr. White, que essa igreja que era assim tão pequenininha, mas tinha uma grande missão, que essa igreja teria a responsabilidade de levar mensagem ao redor do mundo. Satanás treme. Satanás hoje ama ser planos que está direito, mas tinha que impedir de alguma forma essa igreja para avançar. 4 anos apenas. 4 anos depois, Satanás levanta. 1848. Satanás levanta de uma forma incrível, com a famosa ideia comunista de que Deus que existe, Deus está morto. Escritores, filósofos, pensadores começam a proclamar, mas Deus que tem não. Indiretamente, o trabalho dessa igrejinha, desse povinho, o ministério que as quer levar ao mundo, esse é falso, porque Deus cá existe. Mas esse grupinho continua esse trabalho, e ele continua a crescer, e ele começa a espalhar já em vários territórios de esse país. Ele começa a pregar esse evangelho. Satanás fica ainda muito irado. E quando a igreja adventista está preparada para organizar numa estrutura eclesiástica, e então Satanás levanta de outra forma. 1859, ele torna bem confirmado, mas Deus que existe, através da ideia diabólica de Charles Darwin, quando ele trazia essa famosa teoria da origem das espécies. Darwin, em 1859, ele publica esse livro, A Origem das Espécies. Pela explicação, mas aquela árvore, aquela madeira, aquela estrela, aquela terra, tudo tem uma explicação, como é que ele origina, como que a vida começa, como que o homem passou sobre a face da terra. Por isso, a ideia de aquele povinho, a ideia de aquela igreja, de proclamar a mensagem ao mundo inteiro, é falso. Deus não existe. Nós nunca vemos nenhum Deus. Nós não vemos de um processo evolutivo. Não vem a partir de uma vida que surgiu por acaso e depois vai evoluir e finalmente nos torna seres humanos. E tudo quanto existe também teve um processo evolutivo, a teoria da evolução. Diabo está irado contra essa igreja, e ele queria logo no início abafá-la completamente, destruí-la completamente, essa igreja. Contudo, as forças externas que consegui travar o avanço da igreja de Deus, que estava a conquistar fronteiras e a atravessar oceanos. Em 1863, a igreja adventista do sétimo dia foi organizada. E em apenas 3 décadas,
em todos os continentes. A igreja, aquele grupinho pequenininho, estava até espalha, e Satanás fica cada vez mais irado. Satanás determinado, mas ele tinha que impedir o avanço dessa igreja. Ele tinha que acabar com essa igreja. Apocalipse 12:17 não é? O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua semente, contra migulhões. Nós que se guardam o mandamento de Deus e que tem o espírito de profecia, essa é a igreja que Satanás está irado. Mas por causa de ser forte estrutura doutrinária baseada na palavra de Deus, e a palavra de Deus que não está aceita, e o diabo não pode nada contra essa verdade, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o inimigo pode ser irado, mas essa igreja está mantendo de pé. Satanás então, ele muda de estratégia. Ele deixa de atacar a igreja de parte de fora pela atacá-la internamente, usando seus próprios membros como principais adversários da causa sagrada. É a mesma coisa que aconteceu na igreja primitiva. Livro de Atos está mostrando. Uma igreja primitiva, ela foi atacada pela perseguição externa. Mas a perseguição não quer resultado. Pelo contrário, a igreja está crescendo a cada vez mais. A igreja está multiplicada. Durante a história, a Idade Média foi a mesma história. A perseguição que conseguir impede a igreja de avançar. Enquanto que pessoas eram queimados vivos, enquanto pessoas eram cerradas no meio, enquanto pessoas eram devoradas pelas feras, por leões, a igreja continua a crescer. Um de que os mártires fala o sangue dos cristãos, o sangue dos mártires. É como um semente que está caindo na chão. A hora que botou um grão, está saindo espiga como um monte de grão. E é só uma espiga que está saindo cheio. Morte de um cristão que até impede a igreja de avançar. Pelo contrário, ele multiplica ainda esse trabalho da igreja. Satanás, então, usa agora instrumentos internos. Ele usa instrumento interno para realizar essa obra maligna de enfraquecimento e destruição. Assim, meus queridos irmãos, prestem bem atenção. Satanás tem seus instrumentos em todo lugar onde o Filho de Deus está reunido. Instrumento de Satanás é que está bem longe, está no meio de nós, e esta continua como joio no meio do trigo, fazer essa obra maligna, para desanimar esse que está nessa embarcação rumo à eternidade. Esta continuada é uma igreja de apostatada, esta é uma igreja de decaída, esta é uma igreja de Babilônia, esta é uma igreja de morada de todo espírito ímpio e outras palavras cruéis. Não percorrer um bocadinho, não creio aproveitar esses minutos que me tem à frente, para percorrer um bocadinho, é o único tempo que está permitido, para não odiar essa igreja. Como é que ele foi atacada para adversários de dentro? Que está falando de fora. Livros está falando de adversários internos. De fora, o diabo tentará no começo, através do comunismo, através da teoria da evolução, para negar a existência de Deus. Mas internamente, como que ele aconteceu? Logo naquelas primeiras décadas, no início da igreja, quando a igreja ainda não estava nesse período embrionário, que os fiéis adventistas, que é remanescente do naufrágio milerita, estava constantemente perturbado para a pregação de ideias extremistas e
fanáticas. Com uma certa veemência, a Sr. White muitas vezes teve que censurar, teve que repreender aqueles movimentos que estavam a confundir filhos de Deus. Por exemplo, numa viagem que a Sr. White fazia com o seu marido nos estados ali da Nova Inglaterra, Massachusetts, Maine e Connecticut. Essa era a viagem que ele fazia frequente. Ele chega de Maine, ele parava inclusive em Dorchester, onde tinha uma família, a família Nichols. Na Dorchester, ele dormia, ele passava, e às vezes ele saía de Dorchester, ele pregava ali na Randolph, que tinha um grupo de irmãos, uma igrejinha, e ele viajava outra vez para Connecticut, New Hampshire e outros lugares. Uma únicas viagens que ele fazia, a Sra. White fala de fanatismo e ideias errôneas que estavam a reinar entre os membros que estavam desejosos de descobrir a verdade sobre a volta de Jesus. Na revista Review and Herald, de 20 de novembro de 1893, foi escrito o seguinte: ele falou, não teve que enfrentar alguns que pretenderam que deixava mesmo que estava santificado e que eles pecam mais. Essa expressão talvez é bastante comum. Já não ouvi alguns que pensam, mesmo que está santificado, é que está puro, é que está perfeito, mesmo que peca mais. Essa é a ideia do diabo. Continua. Ele fala, e que estavam selados e que todas as suas ideias estavam em harmonia com a vontade de Deus. Que as pessoas que estavam mais santo, mais puro que todo mais, pretendiam curar enfermos e operar milagres, tinham poder satânico e eram ditatoriais, cheios de imposições e cruelmente opressores. Essa é característica desse tipo de pessoas. E ao continuar, alguns pareciam crer que a religião consistia em grande excitação e rumor. Outros havia também que professavam grande humildade e advogavam o arrastar-se no chão como crianças como prova de humildade. Essas características das pessoas fanáticas, mas usado pelo inimigo, que te acaba, no final de consequências, que te acaba para desanimar outros. Alguns criam que era pecado trabalhar. Em diferentes ocasiões foram marcadas para a vinda do Senhor, insistiam a tal respeito com os irmãos. Eles continuam a marcar datas para a volta de Jesus. Ele foi logo no começo, logo depois do desapontamento, que permaneceram. Alguns agora começavam no fanatismo e querendo uma santidade, achando até que estava mais perfeito, mais santo do que outros. Na 1853, a igreja teve sua primeira defecção. 2 pastores. Vejam, é problema que interno. Cá fora, 2 pastores, um chamado Case e outro chamado Russell, que eram pastores, e eles estavam contra conselhos que a Sra. White mandasse, e por isso eles afastam, e eles começam agora a criticar a Sra. White e seu marido, e eles a chamam Tiago White e sua esposa estava a exaltar o testemunho acima da palavra de Deus. Eles começam a denunciar erros e contradições no espírito de profecia. E eles acusam até o pastor White de que usava o dinheiro que proveniente de venda de Bíblia, que cara disseram, começaram a usar ele impropriamente. Calúnias, acusações, isso tudo, é claro, trazer grande problema internamente. E junta grupos. Esse é o trabalho do inimigo.
Ezequiel capítulo 28. Mostraram a todo vez que não junta um grupo para não fazer um movimento, uma ação contra uma organização. Esse é o trabalho que Lucifer fazer, que arrasta terça parte dos anjos do céu. Ele trabalha junta grupo e as começar com bandeira da grita contra Eruaite, contra Semarito, que tinha que ser afastado de posição que estava ocupava. Mas finalmente as coisas mesmas começam a brigar. As coisas mesmas começam a entrar em conflito, a dividir, e acaba para dissolver completamente. E que esses líderes, um que vai parar, um desses vira um espírito e outro vira mormon, e que os outros desaparecem. Meus queridos, movimento, crítica, nunca é também de Deus. Crítica é também unicamente de Satanás. Quando há um problema, quando existe uma dificuldade, normalmente ele está aproximando e ele ajuda a pessoa, assim como Deus quer ajudar a todo momento. Compreendam de forma exata as palavras de Jesus, que ele fala em Mateus 15:3: e toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, será cortada. Na 27 de janeiro de 91, Uriah Smith, que é um dos pioneiros da igreja, escrever nessa revista Review and Herald, ele fala: desde então até hoje, o espírito que caracterizou esta rebelião, veja o que ele fala, vem irrompendo de quando em quando, segundo oferecia ocasião. O mesmo espírito de crítica, de rebelião, de divisão. E ele cita exemplo que aconteceu em Michigan, depois no estado de Ohio, na Missouri, e ele continua. O espírito do inimigo, não um espírito de Deus. A dissidência que aconteceu no estado de Ohio, quando teve um presidente e um secretário de uma conferência. Veja, está falando internos. Externo me chamará. Internamente, dentro da própria igreja. Presidente e o secretário. Presidente nome Snook e secretário Brinkoff revoltado. Eles decidiram separar essas conferências da organização mundial. Eles começaram a criticar a estrutura da igreja, a organização da igreja, a liderança da igreja. Mas o pensa, crítica também de Deus, crítica também do inimigo. Separação também de Deus, é também do inimigo. Deus está unindo, Deus que está separando. E eles começando a luta então contra doutrinas da igreja. Chega ao ponto de começar a trazer nova interpretação. Essa forma que 3 anjos de Apocalipse, coisa diferente de que nós adventistas não acreditamos. Começa a falar, mas que a pedra de Daniel 2 é coisa diferente de que nós não acreditamos. Eles vai até ao ponto de rejeitar a perpetuidade do sábado. E eles começam a proclamar teoria universalista da salvação, ou seja, que Deus salva durante. Deus é tão bom que salva todo mundo. E o que eles começam a perder essas influências e esses movimentos acaba para morrer completamente. Mas alguns de que os dissidentes, animados pelo desejo de salvar aquele movimento de uma desintegração total, eles formam um grupo chamado Marion. Por isso, esta chamada na história da igreja, da dissidência adventista, chamado Movimento Marion. Eles criam aquele grupo que mais tarde eles formam uma igreja, chamada a Igreja de Deus do Sétimo Dia. E essa igreja existe ainda hoje. Essa igreja tem sede na cidade de Denver, no estado de Colorado.
E essa igreja, há mais de um século, ainda tem um punhadinho de membros que estão lutando para ser sobrevivência. E é interessante que não faz muito tempo, o líder dessa igreja teve um encontro com o líder de nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia, e ele confessou. Ele falou o seguinte: nós, Adventistas do Sétimo Dia, nós temos maior visão do que nós. Por isso nós crescemos mundialmente. Por isso nós temos escolas, hospitais. Por isso nós temos estruturas universitárias. Por isso que nós é uma igreja hoje mundial. E nós vamos continuar uma igreja local ainda. E nós respondendo naquele momento, ele falou: nunca teve maior visão, mas Deus usa uma senhora que nós lembra de uma coisa. Deus usa uma profetisa que guia-nos em todo momento através de mensagens inspiradas. Mas não foi tudo. Depois dessa tormenta, a igreja adventista permanecer unida, permanecer tranquila durante cerca de 3 décadas. Mas no início da década de 90, ou seja, 1890, nos anos 90, teve um leigo no estado de Montana. Se não é tanto, ele estava muito decepcionado, desiludido com a liderança da igreja. E ele começa a falar claramente: mas a igreja adventista tinha desviado da verdadeira fé e que a igreja havia se transformado em Babilônia. Isso aqui foi algo terrível. Ele vai até o ponto que ele publica um livro. Ele publica um livrinho chamado Alto Clamor, The Loud Cry. E nesse livro ele pediu para ninguém querer dízimo mais. Essa conversa ainda não se dominou hoje. Em 1890 já vi isso. Para ninguém querer ser dízimo mais, para ninguém querer ser oferta, para ninguém querer apoiar a igreja adventista do dia. E ainda ele fazia apelo: mas tudo que querer ser salvo tinha que sair da igreja adventista, usando o texto de Apocalipse: sai dela, povo meu. Irmãos, esse diabo tem trabalhado. Esse diabo, ele começou a reproduzir, veja bem, reproduzir trechos do espírito de profecia, que ele começa a usar fora do contexto, e era distorcido de seu próprio significado, e ele não usava ele para poder provar suas próprias ideias. E hoje é o que se ser feito. Textos fora de contexto, para usar como pretexto e para não lutar contra a própria causa. Alguém falou esse tempo ali uma coisa, falou: a mim nunca sabia, mas espírito de profecia, uma igreja adventista é contra a igreja adventista. Como que a senhora era adventista ou era cozinha? Porque se você fala contra adventista, então ele era adventista. Ele teria que ser outra coisa. Irmãos, uso de texto distorcido, texto que é aplicado com um contexto específico, hoje é usado de forma geral para combater a própria igreja de Deus. Veja coisa que o Sr. White fala. No livro do Sr. White, A Igreja Remanescente, página 54, ele fala: meu irmão, soube que estás assumindo a posição de que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, e de que tudo que quer ser salvo tem que sair dela. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nesta questão. Infelizmente o diabo está enganando hoje, e está enganando muitos ainda hoje. Ele fala: um homem após outro tem se levantado alegando que o Senhor o enviou com a mesma mensagem. Mas cadê os que mandam aquela mensagem? Que ele prediquou. Eu vi isso, claro. Mas permitir-me
Sr. White. Como a eles tenho dito, que essa mensagem que proclamais é um dos enganos satânicos destinados a criar confusão no seio da igreja. O diabo usa instrumentos dentro para confundir que está dentro, para criar instabilidade, desconfiança. E a Sr. White agora, eu li que é importante, está naquele mesmo livro, página 60, a igreja remanescente. A irmã White é assim. Agora ele está falando para a igreja. O Sr. White está falando agora para mim com nós. Para nós que estamos hoje, vamos falar. Advirto, está lendo exatamente. Advirto a igreja adventista do sétimo dia a ser cuidadosa quanto à maneira por que recebereis toda a ideia nova, e aqueles que pretendem ter grande iluminação. Cuidado, é o que está falando. Para aqueles que está chamando ele ter luz maior, ele ter conhecimento maior, ele ter ideia nova, ele ter mensagem nova, ele ter verdade presente. Ele fala, cuidado. E depois ele continua. O caráter de sua obra parece ser acusar e despedaçar. Tudo aquilo que está acusa é cá de Deus. Repito, tudo que está acusa e critica é cá de Deus. Deus está aconselhando, Deus está advertindo, Deus está ajudando, Deus está restaurando. Não pela destruir. Ele continua. Dê os crentes ouvidos à voz do anjo que disse à igreja. Qual é a voz? Qual é a palavra que Deus está falando à igreja? Univos. Univos. Na união está a força. Amai como irmãos, sede compassivos, corteses. Deus tem uma igreja e Cristo declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Essa é a palavra inspirada. Essa é a palavra que Deus mandou. Irmãos, ele falou: cuidado com ideias novas, cuidado com os chamados iluminados, cuidado de aqueles que acham receber mensagem especial de Deus. O Evangelho eterno, nós Deus canta muito. Mensagem que Deus tem para nós, de Emmanuel, sem dúvida. No cuidado. Mais tarde, o Sr. White também publica uma série de 4 artigos, nesse mesmo, que foi 4 artigos, no título: A Igreja Remanescente não é Babilônia. E com isso foi suficiente para neutralizar essa rebelião e fazer acabar completamente esse movimento satânico que está trazendo problema no seio da igreja. Mas o diabo com a cruz abraço. Irmãos, lembra, Satanás é perseverante. É claro que ele perdeu uma batalha não significa uma guerra de cabo. Ele está continuando. Satanás está insistindo. Ele está insistindo, ele insistiu. Na 1889, no estado de Indiana, apareceu um outro movimento, conhecido como Movimento da Carne Santa. Talvez Deus já ouviu isso. O Movimento da Carne Santa estava representado estava a ser uma forte ameaça à igreja, porque ele lá, perto lá de Battle Creek, onde era a sede da igreja adventista, ele tinha maior concentração de membros, e o diabo escolhe ele vai fazer desordem lá onde estava filho de Deus. Entre os adventistas estava uma convicção de que brevemente a chuva serôdia estava a ser derramada.
E isso começou a produzir um reavivamento espiritual. Tinha um grande pregador chamado Ballinger. Ballinger, ele começou a pregar sobre a recepção do Espírito Santo. E isso causa impacto enorme sobre os membros. E tinha um outro chamado Davis. Davis fica tão impressionado isso. E como esse Davis já tinha anticontato com pentecostais, com membros pentecostais, esse Davis, ele começa a pensar, admirava muito a igreja pentecostal. Ele é muito animado, ele é Espírito Santo, ele é vivo. E esse, só que essa é a verdade. E Davis falou o seguinte, ele falou, imagina, se não tinha espírito que este tem, se não tinha ânimo que este tem, e ainda com verdade que nós temos, vamos fazer maravilha. Eles eram CTs. E numa reunião de reavivamento espiritual realizada em 1998, Davis, ele fazia algo que trazia grande problema. E ele é uma lição para nós. Davis decidiu fazer aquele barulho pentecostal. Ele decidiu trazer aquele reavivamento pentecostal. Na igreja, no lugar, ele convoca tudo tocadores de instrumentos. Ele convoca e começa a tocar violino, tamborins, flauta, corneta, trompeta, tudo de instrumento. E ele cria assim um ambiente místico. Segundo seu pensamento, ele está nesse ambiente, ele que o Espírito Santo está sendo derramado. E ele começa a pregar, a grita, quem está a dar aplausos, quem está grita, e naquele tumulto, ele começa a dar pela pessoas para levantar a mão, para levantar de banco, para fazer tudo que é movimento. E com isso, alguns membros começam a cair. Exatamente como está acontecendo em meios pentecostais. E quando o membro cair, era então levantado para outros irmãos, esta levava ele para a plataforma, em meio de músicas, em meio de orações, todo mundo está orando, todo mundo está gritando. E achava então, e esse Davis, que entra nessa situação de transe, seu corpo, sua carne está para ser santificado. E assim ele estava pronto para ser trasladado para o céu. Ele falou que os outros que caíram também para o céu. Só que eles também entraram na sepultura. E de sepultura tinha um túnel que estava de sepultura, estava caindo lá no paraíso. Teorias diabólicas que não tem nada da Bíblia. Mas pessoas naquele entusiasmo começam a aceitar. Vai a ponto que tudo congregação que estava toda a assembleia que estava toda a pessoa que estava naquela assembleia aceita, menos 2 pastores que vinham de conferência geral. Só esse que opôs. Todo mundo ali na Indiana estava a favor. E logo começaram a fazer muitos estudos para tentar combater aquela ideia. E o Sr. White depois vem escrever. Ele fala, foi-me dada a instrução. Ele está no livro Mensagens Escolhidas. Ele fala, foi-me dada a instrução relativamente à última experiência dos irmãos de Indiana e o ensino que deram às igrejas. Mediante esse movimento e ensino, o inimigo tem estado operando para desencaminhar almas. Diabo é astuto. Ele é astuto. Ele falou, o ensino dado com relação ao que é chamado carne santa é um erro. E ensino do inimigo. Todos podem obter agora corações puros. Mas não é correto pretender nesta vida possuir carne santa. Meus queridos, onde é que o diabo está trabalhando contra essa igreja? Lembra? Irou-se o dragão contra a mulher. Satanás irado contra a igreja. Que igreja? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia. Mas não foi tudo. Ainda nos anos 90, teve um famoso, um grande homem, um grande intelectual, Dr. Kellogg, John Kellogg. Que é mesmo Kellogg que nós estamos comendo cereais hoje. Ele que inventa aqueles cereais que nós estamos comendo hoje.
E a fábrica Kellogg ainda está lá na Indiana, Michigan, Indiana, naquela área de Battle Creek. Você vai visitar. E esse homem, que era um grande líder da igreja, um homem de um profundo saber, um médico, ele começou a trazer uma ideia diabólica. Mas Deus é uma simples essência que está permeia no mundo natural. Ou seja, ele fala próprio, não sei livro, é um livro que eu escrevi, The Living Temple, Templo Vivo. Na página 28 ele fala: Deus é a explicação da natureza, que se manifesta em meio de todas as coisas, movimentos e variados fenômenos do universo e por meio deles. Quer dizer, nunca mais temos que um Deus criador da vida. Deus é madeira ali que se tocar a Deus. Deus também. Esse chão que está na madeira, Deus também. Que é árvore que estou dizendo, Deus também. Essa é uma ideia diabólica. Essa é uma ideia diabólica que introduzi. E depois eu falo mesmo, ele teve numa reunião, na conferência geral, ele falou, essa é a palavra de Kellogg. Ele falou, essa força, onde depois se chama Deus, força. Essa força que mantém unidas todas as coisas, que está presente em todos os lugares, que palpita por todo o universo, que atua instantaneamente através do espaço ilimitado, não pode ser outra coisa senão o próprio Deus. Isso é grave. Isso foi grave. Ele falou em 1897. O perigo das ideias porque ele falou é que nunca mais tem o Deus da Bíblia, o Deus criador, o Deus do céu. Deus não está na guarda, não está pegando, tem uma coisa que não está cruz. E eles é uma filosofia que eu estou chamando de panteísmo. Pan é todo, é uma palavra combinada. Pan, que é todo, Theos, que é Deus, portanto, Deus em tudo, panteísmo. E hoje é diferente, é conhecido, é diferente corrente de pensamento religioso. Por exemplo, na Índia, hinduísmo está acredita nisso. Na China também, confucionismo e taoísmo está acredita nisso. Seguidores de Alzot e Ana Besant também está acredita nisso. Essa filosofia depois de uma nova essa chamada de teosofia. E hoje nós sabemos até ali na América, na Boston, tem aquele grande templo lá, a hora que vai na Mass Ave, que é ciência cristã. Ciência de cristã, ser fundadora Mary Eddy, é precisamente isso que ela acredita. Deus será tudo coisa. É verdade que você tiver um Deus, não tem nada para cá. Não tem as roupas, não tem vestido lindo, não está andando para dentro, não está abraçado, não está respirando. Deus será trocado. Essa é uma ideia do inimigo. Mas na Austrália, a senhora White estava na Austrália, e nessa conferência geral da igreja adventista está sendo dividido em dois. Misteriosamente, a mensagem da Austrália da senhora White, onde ele repreende, ele desaprova, ele critica a atitude do Dr. Kellogg, ele mostrando um ardil que o inimigo prepara nos últimos dias para destruir a igreja de Deus. Meus queridos, se você está falando teve muitos movimentos, continuava muitos, mesmo quando a senhora White morreu em 1915, teve uma senhora por nome de Margarita Rowan, que pretendeu ele que era substituta de Ellen White, e ele cria data de problema. Mas essa mulher, ele vai a ponto de introduzir um documento falso para mostrar ele que seria substituto, meter na mente manuscritos da senhora White. Finalmente ele acusa filho de Ellen White, William White, mas ele que fazia aquele documento falso. Finalmente tinha um homem que apoiava ela a princípio, quando os homens descobriram que as mulheres eram falsas, hipócritas, e os homens denunciam as mulheres. E as mulheres sabem o que fazer? Pessoas que estão mais em cristão. Tenta assassinar. Ele tenta assassinar ex-doutor Fulmer. E as mulheres vão para a cadeia por tentativa de assassinato.
Surge outro movimento, que até hoje está fazendo grande dano. Movimento da reforma. A igreja da reforma. Ele começa na Primeira Guerra Mundial. Através de pessoas que estavam descontentes, desiludidas contra a liderança, que começam a buscar tudo falhas pessoais que cada um tem, para trazer contra a igreja, e chamando a igreja de apostata, de caída Babilônia. Não muito tempo, nos anos 60, teve um outro, Robert Smith. Ele foi um outro homem que cria grande problema. Mas só para fazer uma pequena análise. Esse rapaz ali, ele nasceu numa família reformista, que sempre criticava a igreja adventista. Quando esse menino, Robert, tinha 10 anos de idade, essa família convenceu, mas que estava direito, eles voltar à igreja adventista. Eles voltam direito. Só que eles já colocavam na cabeça daquele menino um grande veneno, uma revolta, um espírito de crítica contra a igreja adventista. Irmãos, não sabe aquele para morrer com Deus a responsabilidade de coisa que ele fala diante do nosso filho. E esse menino, como ele tinha 10 anos, se os pais levavam para a igreja adventista, vai para a igreja adventista. Mas era de grupo reformista. Com 21 anos, ele estava estudando teologia, porque ele queria ser um ministro. Ele começa a bombardear a igreja. Ele escreveu um livro que onde ele trazia interpretação profética totalmente contrária. Ele é baseado no livro de Daniel sobre a visão junto às margens do Hiddekel, aquela visão que Daniel teve. E ele mostrou então aquele rei do norte, meu papa, que estava introduzindo, entra gradualmente no glorioso Monte Sião. E ele fez Monte Sião, bem, igreja adventista do sétimo dia. Mandar o papado já tenta dentro da igreja adventista do sétimo dia, mas a igreja adventista vira Babilônia. De onde é a qualidade que ele está causando para o nosso filho? Esse rapaz foi conciliado pelo renunciar àquela ideia. Ele bem para ver que ele continua a se ver. Depois ele inventa uma doutrina perfeccionismo, como que através da interpretação do santuário, como é que ele está torna perfeito ali mesmo. Quando ele for perfeito, esse é pecado. Só que seguidores que eram cheios, eles dão conta, mas nunca se chegaram àquela perfeição. Eles começam a decepcionar, eles apontam, afinal não estão conseguindo nunca ser perfeito. É assim que esse movimento acaba para nós. Nos anos 70, você vê que era menos perto de nós, teve um grande professor de teologia, Dr. Desmond Ford. Desmond Ford era um professor de teologia na nossa universidade, a volta dele na Austrália. E era professor também ali na América. Mas esse homem começou a ser sabedoria, ser conhecimento que ele teve, tomar a cabeça a tal ponto, ele começou a chamar, ele sabia mais do que tudo aquilo que a senhora White escrever, mais do aquilo que profetas de Bíblia escrever. Ele começa a interpretar a Bíblia na sua própria maneira, baseada em conhecimento do hebraico e do grego que ele tinha. E ele começa a mostrar que tem um dos compartimentos no santuário, que tem santo e santíssimo, e ele trazia uma data de ideias, dividir a igreja muitos passos atrás. Felizmente, que alguns anos depois, cerca de uns 12 anos depois, Desmond Ford, ele reconheceu esse erro. Ele voltou para a igreja adventista. Ele foi rebatizado. Ele foi rebatizado. E ele reconheceu tudo que ele tinha falado, lembrado do fato. Através de novos estudos que ele fazia, guiados para o Espírito de Deus. Ali na Califórnia, bem pertinho, teve um outro pastor, Walter Rea. Walter Rea, ele começou a mostrar crítica. Mas se lá nunca teve nenhuma visão, nenhuma inspiração, esse livro que também essa mensagem que também de Deus, porque ele copia tudo coisa em outros. Ele vai fazer para mostrar como o diabo. E não queria terminar essa lista com a conclusão. E creio para todos nós não prestar bem atenção na conclusão. Muitos
rebelar contra a igreja. E tem falado que essa igreja é um barco que naufraga. Muitos têm falado, mas essa igreja é uma igreja voltada à derrota. Dr. Kellogg, ele falava aquela frase: estou convencido de que a embarcação adventista do sétimo dia se fará em pedaços. Ken Wright, que foi outro grande pregador, pastor, ele vai com a mesma ideia. E Ken Wright, quando pela terceira vez ele avisa, mas largava a igreja adventista do sétimo dia, a senhora White escrever isso, ele está na Testemunhos Seletos, volume 2, página 216 a 217, assim: tive um sonho impressionante. Deus o meu sonho impressionante. Tive um sonho impressionante na noite passada. E mensagem que ele teve em relação a Ken Wright. Ele falou: pensei que o irmão estivesse num navio solidamente construído, navegando em águas muito agitadas. Por vezes as ondas passavam por cima e o irmão ficava completamente molhado e dizia: vou descer desse navio, ele vai afundar. Não, dizia alguém que parecia ser o comandante, este navio vai entrar no porto. Amém? Este navio vai entrar no porto. Esse era o comandante daquele navio. Santa falava: nunca há de afundar. Mas o irmão respondia: ele seria arrebatado pelas ondas. Como não sou comandante nem piloto, quem se importará? Vou tentar aquele navio que o Senhor vê lá adiante. Volveu o comandante: não o deixarei ir para lá, pois sei que aquele navio vai dar contra os rochedos antes de chegar no porto. O irmão se ergueu ereto e disse com toda a positividade: este navio vai se tornar um destroço. Vejo isto com toda clareza. O comandante fitou-o com um olhar penetrante e disse firmemente: não permitirei que o Senhor perca a vida tomando aquele navio. O madeiramento de sua estrutura está roída por bichos e o navio enganoso. Se o Senhor tivesse mais conhecimento, discerniria entre o espúrio e o genuíno, o santo e aquilo que se destina à ruína completa. Essa é a mensagem que a senhora White teve, falando dessa igreja. Essa igreja é um barco, é uma embarcação, meus queridos, que vai entrar no porto. Não importa a dificuldade que nos anoja, não importa a luta do inimigo, nós não temos entrar nesse barco. Eu queria finalizar com essa ilustração e mais um pensamento. Foi certa vez um barco estava a ser sacudido por um forte temporal. E todos os passageiros estavam aflitos, todos estavam angustiados, todos os passageiros adoravam a pedir Deus para calma aquele mar, para calma aquela tempestade. Mas enquanto isso, tinha uma criança que estava brincando. Estava tranquilo, sentado ali, barco está arrastado de um lado, arrastado do outro, mas ele estava preocupado. Estava sereno e feliz. Que os passageiros tudo ficam surpreendidos com a atitude daquela criança. E eles perguntaram: mas a boca tem medo desse temporal? Como pode nós todos nos correr risco de vida? A resposta de aquela criança foi tão simples e natural quanto estava. Ele falou: meu pai, ele está alegre. Irmãos, isso é uma coisa que me está emocionando toda vez. A hora que eu tinha dificuldades e problemas, lembra, mas nosso Pai é que está alegre. Esse barco é cadê pastor? Esse barco é cadê ancião? Esse barco é cadê diretor missionário? Esse barco é cadê diretor de jovem? Esse barco é de Deus. Nosso comandante é Jesus. Quão confortante é saber que nosso Pai está alegre.
tempestades, conflitos e até dissidência e separação. Para sacudir por vezes a estrutura da igreja. E para trazer alguns medo e até insegurança. Mas és tormenta que está ameaça a embarcação de Sião, és barco de Deus. Deus está no timão, está no comando. Se direção leve para constituir o penhor, a certeza, a garantia de que és barco de chegar nas praias do além. Nada absolutamente que te impede esse barco de chegar ao destino. Por isso, a senhora White fala, daremos uma citação da senhora White, fala, escreveu na revista Review, era no dia 20 de setembro de 1992. Não precisamos duvidar, preste atenção nisso. Não precisamos duvidar nem temer de que a obra não avançará. Alguns estão deixando as obras que estão à frente, mas trabalham com esse direito. Alguns estão deixando o pastor que está trabalhando, a conferência que está trabalhando, a organização que está trabalhando. Então ele quer fazer dessa maneira. Está compreendendo? Se pode chamar que está avançando, não tem medo. Por quê? É para Deus está à frente e porá tudo em ordem. Se alguma coisa que está direito, Deus está por ordem. Essa igreja é de Deus. Ele fala, tenhamos fé de que o Senhor guiará com segurança ao porto a nobre embarcação que conduz seu povo. Mergulhoso nos três barcos e Deus quer te deixar morrer afogado no mar da vida. Deus terá um destino para nós. Ele terá uma pátria para nós. O inimigo está irado. Temporais também. Conflitos não existem. Inimigo está trabalhando interna e externamente. Mas esse porto chegará, os barcos chegarão ao porto. Não temos, pois, razões para não ter medo dessa viagem. Pois o hábil timoneiro, o hábil capitão, conduz com mão firme e segura a nave adventista em meio à tempestade das ondas, rumo ao seu glorioso destino. E para terminar, as palavras estão na Atos dos Apóstolos, página 12. A senhora White fala assim: fraca e defeituosa, como possa parecer, a igreja é o único objeto sobre o qual Deus concede um sentido especial, sua suprema atenção. É o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Fraca e defeituosa, mas essa é a igreja de Deus. O diabo irou-se contra a igreja e está a fazer guerra contra seus membros, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o espírito de profecia. Mas Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que mesmo nós não permanecer firmes, que mesmo nós nos senta dentro desse barco, nosso comandante é Jesus. Que mesmo nós nunca sair desse lugar, custe o que custar, qualquer que seja temporal ou dificuldade, mas não permanecer bem, porque esse é o porto que está levando à eternidade. Que Deus abençoe. Eu queria fazer uma oração. Que nesse momento, de fato, está decidido a permanecer nesse barco. Que tudo que apesar de dificuldades, apesar de fraquezas, apesar de defeitos, apesar de crítica, apesar de guerra, ou tudo que por
mim e nesse barco ali que fica. E de ali cada sei. Eu queria fazer uma oração a favor de Deus. E por favor, se você é desejoso de permanecer no barco, fique em pé para fazer essa oração. Pedindo a bênção de Deus. Dando firmeza. Para nunca larga a mão desse barco. Para nunca deixar custe o que custar. Senhor, nós temos. Ali está uma parte de filhos de Deus, de famílias de Deus, de aqueles que, apesar de dificuldades, que essa hoje é todo dia, apesar de obstáculos que o inimigo está por nosso caminho, apesar de temporais que se levantam, mas é decidida a permanecer nesse